Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda ao presente canal da Cidadania, canal de Sabino Advocacia New, e o segundo canal que é conexo a este, a saber, o Oráculo do Conhecimento e da Fé. O primeiro a saber, o Oráculo do Conhecimento, inaugurado em julho do ano passado, e o presente canal de Sabino Advocacia News, notadamente no dia 4 de julho do ano passado, ou seja, pouco mais de 5 meses, e até ontem que pese já tinha 7.800 views ou visualizações, não obstante a maioria em que pese ainda não ter se inscrito no presente canal, razão pela qual dou as boas-vindas para os senhores e senhoras, notadamente aos novos inscritos e aqueles também, que é a maioria, que ainda não se inscreveram, para convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo aula, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado acerca dos próximos vídeos que irei postar. Se sinta à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, hoje, uma terça-feira, uma manhã de terça-feira, notadamente 9h40 da manhã, estou voltando aqui para fazer o segundo vídeo aula do ano novo, ou seja, deste ano de 2024, que apesar de já estarmos aí no segundo terço do primeiro mês de janeiro, ou seja, dia 24 de janeiro, mas ainda estamos dentro do ano novo. Pois, não obstante tudo que ser novo gerará mais certa resistência, mais jubiloso fascínio em que pese, o ano só se tornará velho para aqueles que não têm um espírito de criança. Pois quem tem um verdadeiro espírito de criança, jamais a mente envelhecerá, tampouco deixará nada ficar velho. E aí me vem à mente uma frase de um erudito, que não dizer um dos maiores comediante e dramaturgo do Brasil, a saber, o saudoso Chico Anísio, para quem certa feita não olvidara, em ser pedagógico em uma síntese estreita, no sentido de dizer que o homem deveria nascer velho e morrer criança, pois quando ele fica na sua segunda e terceira idade, ele consegue algo sob a perspectiva material, ao revés, ele já não tem o mesmo vigor, a mesma vitalidade, a mesma energia física, mental e espiritual que ele tem na sua primeira e segunda fase. Não à toa, o erudito rei Salomão, filho do rei Davi, aquele que governara sobre Israel por expressivo 40 anos, à época escrevera 3 livros, a saber, Cântico, o Cantares, que retrata a sua primeira vida. O segundo livro, rei Salomão escreve Provérbios, o livro de sabedoria, onde é um verdadeiro arcabouço, um estatuto jurídico, sob a perspectiva ética e moral de como as pessoas, com efeito, devem regir as suas vidas em sociedade. Mas o rei Salomão, como todos nós, em que pese, chega à sua terceira idade e escreve seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes, no sentido de dizer e estabelecer no mínimo 3 tempos distintos, como a época de nascer, de viver, de aprender, de errar, de se corrigir, de calar-se, de falar, de ouvir, de aprender, de viver e de morrer. E aí o rei Salomão escreve o terceiro livro, a saber, Eclesiastes, no sentido de dizer, tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo é ilusão. E o que o consolara seria eliminar a certeza de o mesmo saber que poderia, doravante, contar com o Todo-Poderoso
diversamente daquele homem que não crê, como os ateus, pelo viés teísta ou ateísta. E aí me vem à mente um juiz filósofo francês, a saber, Blaise Pascal, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer que quando mesmo estabelecer a teoria da probabilidade, a ponto de dizer que o homem que crê em Deus, se eventualmente Deus não existir, nenhum prejuízo ele terá. Todavia, em que pese aquele que não crê, como os ateus, pelo viés teísta ou ateísta, o prejuízo será incalculável. É isso que defende Blaise Pascal. Tem um grande orador, considerado o maior orador romano, a saber, Cícero, não somente orador, como jurista, um jurisconsulto, político, cônsul, um homem muito respeitado no primeiro século antes de Cristo, compreendido no período 43 a 106 a.C., considerado o maior orador de todos os tempos. Certa feita ele diz que uma das maneiras de os mortos serem lembrados ou de viverem é por meio da lembrança dos vivos, ou seja, o erudito e transcendental filósofo, advogado, escritor, cônsul, que vivera no primeiro século antes de Cristo, a saber, Cícero, notadamente em Roma. Ele foi pedagógico no sentido de dizer, abre aspas, que os mortos vivem na memória dos vivos, fecha aspas. E isso nos permite a fazer diversas reflexões acerca dos contornos e alcance desta erudita frase do grande orador romano, a saber, Sua Excelência Cícero. Bem como viajar em idos de 399 a.C., quando Sócrates estava na iminência de ser executado com o veneno mais letal da época, a saber, o cicuta, simplesmente por estar sendo acusado, processado e condenado em blasfemar contra as crianças e contra os deuses, que não eram pouco na antiga Grécia. E Sócrates fica conhecido pela sua transcendental frase, a saber, abre aspas, o que sei é que nada sei, fecha aspas, que também já foi objeto de diversos vídeos aula no presente canal, onde eu delimito os contornos e alcance da em cada frase. Mas Sócrates, à época, não ouvidaram em dizer que não sabia bem o que era a verdade, por que não dizer a justiça. O seu querido discípulo Platão retruca e diz o que ele entendia como verdade ou justiça, que era algo não empírico, ou seja, ligado ao coração. E aí me remonta novamente o filósofo, poeta francês, a saber, Blaise Pascal, para quem à época não olvidara, também no sentido de ser pedagógico, quando assentarem uma cinta estreita, que o coração tem razão e até a razão desconfia. E por falar em razão, esta fora a razão pela qual estou voltando aqui. E no dia de hoje, notadamente dia 24 de janeiro de 2024, amanhã, portanto, resolvi falar da razão pela qual criei o presente título, objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas, porque resolvi ser
advogado e juiz filósofo cristão, fecha aspas. Eis a questão, como dizia um dos maiores poetas e dramaturgos de todos os tempos, a saber, o britânico William Shakespeare, para que certa feita, em ato contínuo, não olvidara em dizer uma síntese estreita, existir entre o céu e a terra, ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, e para que o presente vídeo, em tese, não fique maior do que eu pretendo, já começo a fazer uma breve introdução, uma evolução histórica, filosófica e jurídica, por que não dizer, sobre a perspectiva da teologia cristã, judaica e islâmica, acerca do pano de fundo ou de mérito que arvorará doravante o estudo ou o objeto de nosso estudo de hoje. Quando nos deparamos com a pergunta por que resolvi ser advogado e juiz filósofo cristão, e aqui um adendo. Aqui eu falo sobre três perspectivas, ou seja, três dimensões. A dimensão de por que resolvi ser advogado, de por que resolvi ser um juiz filósofo e por que resolvi ser um estudioso da teologia cristã, judaica e islâmica. Por que não dizer as demais teologias budistas, Hare Krishna, pois segundo João 8,32, buscais a verdade e a verdade vos libertará. E não vejo como seja capaz buscarmos essa verdade tão bem defendida pelo apóstolo João, aquele que morrera aos 94 anos na ilha de Patmos, na Grécia, quando Cristo Jesus, logo após o mesmo escapar de uma tentativa de homicídio pelo imperador romano, que tentara matar com a caldeira escaldante de azeite, e o mesmo sai de lá ileso. Cristo Jesus abre o terceiro céu e faz a sua escatológica revelação. O Apocalipse, para quem não sabe, é a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos, quando o apóstolo João estava ilhado, e ele disse, trouxe um homem aqui, a saber, Paulo de Tarso, que era o antigo Saulo. Segundo Coríntios 2:12, ele disse que ter ido a um paraíso e ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca um espinho na carne, e ele ora por 3 vezes, clamando para o Todo-Poderoso o libertar daquela tormenta, aquela verdadeira angústia de Jacó. E o Todo-Poderoso, em ato contínuo, o responde, para ti basta a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. Mas por que resolvi ser um advogado, um juiz filósofo, e, em tese, um teólogo empírico ou prático, porque cristão? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. O piano, certa feita, fora pedagógico, no sentido de dizer que o direito é uma das maiores obras da criação humana. Tentar entendê-lo é entender uma parte de nós mesmos. Rodolfo van Hering, o grande jurista alemão, a saber, Rodolfo van Hering, um dos grandes protagonistas do direito alemão,
com projeções internacionais. Também à época fora pedagógico ao escrever o livro A Luta pelo Direito. Este livro aqui. Este livro aqui teve o condão de mudar a minha vida. Vejam, A Luta pelo Direito, do jurista alemão Rodolfo Van Erg. Recomendo a leitura para aqueles postulantes ou aspirantes ao curso de Direito. E o que é que Rodolfo Van Erg trata no presente livro, A Luta pelo Direito? Explico. E como sempre, novamente, a resposta de fácil alcance. Dentre diversas lições de direito, o jurista alemão Rodolfo Van Erg insere no respectivo livro A Luta pelo Direito, fora pedagógico no sentido de dizer que o direito, abre aspas, que o direito nasce, vive e perece. E ainda elucidara que o direito que não se exercita e não se rejuvenesce está fadado a cair na ineficácia e na decadência e, portanto, não ser merecedor de ser chamado de direito. Fecha aspas. Houve um momento da minha vida acadêmica em que passei por intensivas dificuldades sobre aspecto financeiro, social, psicológico e etc. E foi exatamente a força normativa deste livro, a saber, A Luta pelo Direito, do erudito e transcendental jurista alemão Rodolfo Van Erg, que teve o condão de me motivar a concluir o curso de Direito. Logo após a sua leitura. Mas afinal, o que é o direito? O que é a justiça? O Piano dizia, justiça é dar a cada um o que é seu. Em itens 399, conforme a Iuris suscitado, o pai da filosofia, a saber, Sócrates, antes de ser sumariamente executado com veneno cicuta, logo após ser condenado pelo Tribunal Corte Suprema dos Heliastas da antiga Grécia, composta pelas 10 tribos da antiga Grécia, por estar acusado de estar blasfemando contra as crianças e atentando contra os deuses do Olimpo ou da antiga Grécia, que não eram poucos. Mas Sócrates disse que não sabia bem o que era justiça, o que era verdade. Sócrates se recusara, assim como Jesus, a se defender, pois ele dissera à época, em alto bom som, que ele não poderia se defender de algo que não existe, ou seja, uma coisa anacrônica, ou algo que não existe, como tão bem gostava de pontuar um erudito professor, a saber, um magistrado e catedrático, doutor Bento Herculano, para quem o tenho na minha mais alta conta. O discípulo Platão, o querido Platão, escrevera o mito das cavernas, remontando a história de seu querido Sócrates, quando o Estado o provocado a falar sobre o que ele entendia sobre verdade ou justiça, o mesmo também fora pedagógico, no sentido de dizer que entendia como verdade ou justiça algo não empírico, ou seja, remontando aquela ideia defendida pelo poeta e filósofo francês, a saber, Blaise Pascal, para quem a época fora pedagógico, no sentido de dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. E também ato contínuo remontando essa ideia de que Platão acreditava em um único Deus, ou seja, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em idos de
nos anos idos de 500, dos anos 500 a.C., viveu um místico, poeta, matemático, filósofo, a saber, Epimênides. Epimênides, citado lá no livro de Atos dos Apóstolos, 17 e seguinte, por Marcos. 500 anos de Cristo passaram no clássico Areópago. Para quem não sabe, Areópago era uma antiga corte suprema da antiga Grécia, onde se julgavam os crimes, notadamente de sacrilégio. 500 anos depois, o transcendental Paulo de Tarso, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 17 seguinte, citado por Marcos, em sede da nova e eterna aliança, fora pedagógico no sentido de dizer que Paulo de Tarso chegara na antiga Grécia, notadamente no Areópago, que era uma corte suprema, onde se julgava os crimes de sacrilégio, pois na Grécia Antiga existiam duas cortes supremas, a que julgara Sócrates em idos de 399 a.C., ou seja, o tribunal dos Heliastes, composto pelas 10 tribos da antiga Grécia, e o tribunal dos Heliastes, onde se julgava os crimes de roubo, furto, homicídio, dentre eles o de sacrilégio. Mas, quando Paulo de Tarso, em suas viagens a Coríntios, passaram no clássico Areópago. Quando os cretenses da época perguntaram por erudito Paulo de Tarso qual Deus que ele seguia, ele foi literalmente pedagógico, no sentido de dizer que seguia um Deus desconhecido. Os céticos gregos ou cretenses da época retrucaram e disseram: o quê? Mais um com essa história de Deus desconhecido? Há 500 anos passou um homem aqui, o lógico que ele estava citando, Epimênides, com essa mesma história de seguir um Deus desconhecido. Aqui a gente segue diversos deuses, mas tem um em cada esquina. É o Deus de Olimpo, é a Afrodita, é o Deus do mago, Apolo e etc. Você vem com essa história de Deus desconhecido, e eles perguntaram: onde é que está o seu Deus desconhecido? Paulo de Tarso disse: vocês até já construíram um altar para eles, remontando a 500 anos de Cristo, a época em que Epimênides esteve lá, com essa mesma história de seguir um Deus desconhecido. E os cretenses perguntaram também para Epimênides da época onde é que estava ele. Epimênides disse: solta aquelas ovelhas, onde ela parar é onde vocês devem construir o altar para o Todo-Poderoso. E Paulo de Tarso diz: vocês até já construíram um altar para o Deus desconhecido de Israel. E apontou. Paulo de Tarso, à época, quando chegaram no antigo Areópago, da antiga Grécia, disse que era mais fácil encontrar um Deus em cada esquina do que um homem de fé. Logo imagina-se que não tinha nenhum homem de fé naquela época. Mas por que resolvi ser advogado e justo filósofo cristão? Ser advogado é uma profissão das mais dignas desde o primórdio da história. Quando observamos as grandes personalidades, os grandes ativistas, como Gandhi, Mahatma Gandhi, na Índia, era advogado. Mandela, grande apartheid, passaram 27 anos preso, na época, pela segregação racial, e o mesmo fora inspirado pelo filósofo, pelo poeta em inglês, a saber, Ernesto William Henry, autor da frase: sou o senhor de meu destino e o comandante de minha alma. É claro que quando vamos lá para o estoicismo, notadamente na pessoa do imperador Marco Aurélio, seguido por
pelo filósofo Sêneca, também contemporâneo à época de Jesus, Paulo de Tarso, do imperador Nero, Calígula e etc., observamos que os estoicos, para quem não sabe, o estoicismo é uma filosofia grega atemporal, muito defendida pelo imperador, um dos maiores imperadores de Roma, a saber, Marco Aurélio, o filósofo Sêneca e Epiteto. E ela defende que aquilo que não tem remédio, remediado está. Os estoicos defendem que não temos o poder de mudar as pessoas, mas temos o poder de revermos os nossos conceitos, nossos pensamentos, escolher onde andar ou não andar, com quem andar ou não andar, o que fazer ou não fazer. Sob a perspectiva do estoicismo, o homem somente é o senhor de seu destino e o comandante de sua alma naquilo que está a seu alcance, que está sob sua competência, dada essa nossa miserável natureza humana. E sob essa perspectiva, o estoicismo tem razão. Mas voltando para a Grécia, do pai da filosofia, a saber, Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates disse não saber o que era verdade. Seu querido discípulo Platão disse entender como verdade algo não empírico. Aristóteles disse entender como verdade a justiça algo ligado ao virtus, ou seja, a virtude, remontando a ideia de isonomia formal e material, cuja primeira é tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso, orientação e opção sexual, que são diversas, ideologia, etc. A segunda, a saber, a isonomia formal, material, que consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades e no limite da lei. Com base nesse segundo, a saber, o princípio da isonomia material, em que pese fora instituído nos Estados Unidos, no mundo ocidental, notadamente também no Brasil, as clássicas políticas afirmativas com base no elencado princípio, a ponto de criar cotas raciais para negro, pardo, indígenas, deficientes físicos, crianças, mulheres, etc. Ou seja, tratar os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades no limite da lei. É isso que defende o clássico princípio da isonomia material, diversamente do princípio da isonomia formal, que é tratar todos igualmente, independente de cor, sexo, raça, cultura, religião e etc. Mas por que escolhi ser advogado, ser um causídico? Causídico é sinônimo de advogado. Constituinte também no nosso linguajar jurídico. Para você que pretende entrar no curso de Direito, você estuda Direito, você bacharel em Direito, pretende se formar em Direito. Inicio respondendo que, para além de me espelhar nas grandes mentes, como Mahatma Gandhi, que era advogado na Índia, grande ativista, defensores dos direitos da minoria na Índia, Mandela na África, Martin Luther King nos Estados Unidos, que era pastor, não obstante ele não ter se formado em Direito, se formou em Teologia, era um teólogo, mas ele era um advogado empírico, assim como Ciro, da primeira dinastia da Babilônia, que Deus nomeou como verdadeiro advogado para libertar os judeus cativos que estavam presos 70 anos no cativeiro da Babilônia. O
também contrata e nomeia como advogado a pessoa de Moisés para ir até o Egito por meio das 10 pragas, libertar os hebreus ou judeus, semitas, que são sinônimos entre si, do cativeiro de expressivo 400 anos do Egito, até a transcendental travessia do Mar Vermelho e peregrinação de expressivo 40 anos no deserto do Sinai, para atingir uma distância de pouco mais de 300 quilômetros. Exatamente porque o deserto do Sinai, assim como o vale da sombra da morte, é o lugar onde Deus usa para nos ensinar a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. E para além disso, Deus, no vale da sombra da morte e no deserto do Sinai, também nos ensina a construir de forma gradativa a nossa fé, como ele fez com Abraão. Ele não disse para Abraão, quando morava na antiga Mesopotâmia, e depois em Arã, quando o Todo-Poderoso se apresenta para ele, quando ele estava em Arã, disse: vades, no caminho eu vou dando passo a passo, exatamente para Deus ensinar, ou nos ensinar, diariamente, em sede do vale da sombra da morte e do deserto do Sinai, atravessarmos o fogo e não nos queimarmos, e para além disso termos a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão, da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam, se exaltam, serão humilhados, e que os se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão. Somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Mas o Todo-Poderoso, quando fizeram um pacto com Abraão era rico, porém pagão. Ele disse: abandone toda a sua parentalha, todos os seus bens e vá. Abraão dizia o caminho, vai bater no Egito, a ponto de mentir para o faraó, dizendo que Sara, que era sua esposa, que Deus mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Abraão mentiu em tese, porque foi uma meia mentira. E não à toa Deus o perdoou por conta dessa meia mentira. Pois Abraão, quando disse que Sara era sua irmã, ele não mentiu, que era irmã por parte de pai. E aí, a ponto de permitir que o faraó casasse com a sua própria esposa. Todo-Poderoso aparece em sonho para o faraó, diz: nem ousem chegar perto de Sara para consumar o ato, pois ela é casada com Abraão. E quando ele disse que ela era irmã, ele não mentiu em tese. Fez uma meia mentira e Deus relevou. Abraão, quando o faraó sabe da mentira de Abraão, expulsa Abraão, sua família, seu querido sobrinho Ló e toda a sua parentalha e todos os seus animais. Em determinado momento, Abraão entra em conflito com o seu querido sobrinho Ló, a ponto de ser democrático e dizer-lhes: o caminho que você seguir do alavante, que os animais estavam crescendo, não dava mais para ficar no mesmo lugar. Se você optar pelo sul, eu vou para o norte. Se você optar pelo norte, eu vou para o sul. E assim foi. O fato é que Ló foi bater em Sodoma e Gomorra. Mas isso já foi objeto de outro vídeo onde eu postei. Nós estamos postados aí em 2 canais. Quando digo que Deus não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas promessas, e na ocasião quando ele prometeu tornar Abraão pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que o número de grão de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje Abraão, em que pese, é o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de mais de 2,5 bilhões no mundo. A segunda do ranking, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até ISIS
do ano 2050, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais antiga ou mais remota, qual seja o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus, semitas ou hebreus, cuja sua maioria em que pese reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelada a verdadeira Guerra Santa, desde o último dia 10 de outubro do ano passado, 2022, na ocasião em que o grupo terrorista Hamas atacaram o sul de Israel, notadamente nas proximidades de Tel Aviv, que é considerada pela comunidade internacional, sob a perspectiva do direito internacional, como a capital de Israel. Não obstante, Israel, seguida pelos Estados Unidos, Canadá e outros países aliados, entender que a capital de Israel deve ser Jerusalém, que fica no norte de Israel, onde também já foi objeto, no início do ano passado, objeto de um vídeo aula, onde eu falei sobre uma decisão do Parlamento Unicameral de Israel, composto por 120 parlamentares federais, diferente do nosso, que é bicameral, composto por duas casas, casa baixa com 513 deputados federais, dividido por um H de humanismo, pela casa alta com 81 senadores, representando os 26 estados da federação e o Distrito Federal. E o ano passado, esse parlamento unicameral, composto por 121 deputados federais, sob o comando e o governo do primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, que já está, salvo ao juízo, no terceiro mandato de primeiro-ministro de Israel, aprovaram a primeira parte da reforma no sentido de esvaziar ou diminuir os poderes dos ministros daquela Corte Suprema, como é a nossa aqui do Supremo Tribunal Federal. E no finalzinho do ano passado, vi uma nota que a Corte Constitucional de Israel declarara literalmente inconstitucional dada a reforma. E aí também já prometi fazer um vídeo aula para contextualizar e delimitar os contornos e alcance desta decisão da Suprema Corte de Israel e seus reflexos. Veio, portanto, que resolvi ser advogado. Uma das razões que me motivaram a ser advogado foi exatamente por inspiração em Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, não obstante o mesmo ser um advogado empírico, era um verdadeiro pastor, um teólogo. Mandela na África, Gandhi na Índia, Cícero em Roma, o maior imperador, um dos maiores oradores de Roma, Paulo de Tarso, um dos grandes protagonistas da Nova e Eterna Aliança, responsável por escrever mais de 50% do Novo Testamento de Romano a Filemon, ou seja, escrevera 13 epístolas ou cartas dirigidas de Romano a Filemon. E este que estava a falar desconfia que a carta de Hebreus, composta por 13 capítulos, em que pese, pode também ter sido de sua autoria, dada a sua intelectualidade, e o mesmo ter sido aluno de Dr. Gamaliel, assim como Alexandre o Grande fora aluno do erudito filósofo grego, a saber, Aristóteles. Paulo de Tarso fora aluno de Dr. Gamaliel, que era considerado o doutor da Torá, ou seja, do Pentateuco, que é composto e representado pelos 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés, em tese, prevê a sua própria morte. Veio, portanto, que as inspirações saltam aos olhos. Cícero, em Roma, Paulo de Tarso, na Nova e Eterna Aliança, Moisés, contratado por Deus para ser um verdadeiro advogado dos judeus na época dos 400 anos de cativeiro, Ciro, o grande rei da Pérsia, para libertar os judeus também do cativeiro da Babilônia de 70 anos,
Cícero, romano, grande orador, advogado também, e etc. E esta foram uma das razões, sob a perspectiva filosófica, histórica e jurídica, que resolvi ser um advogado. Mas, para além disso, o que me motivaram a ser um advogado é o que está consignado no artigo 131, 132, 133, 134 e 135 da nossa Constituição Federal de 1988, com um expressivo mais de 35 anos já, depois da ruptura de um regime militar. No artigo 131, 132, você vai encontrar os advogados da AGU. Advogado da AGU, que se divide em procurador federal, procurador da Fazenda Pública e procurador do Banco Central. Você chega no artigo 33, você vai encontrar um advogado particular como este que estávamos a falar. E lá o artigo é pedagógico, no sentido de dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. Logo, se faz extremamente necessário dizer que de todas as profissões liberais, seja médico, engenheiro, arquiteto, professor, pintor e etc., nenhuma profissão tem assento eminentemente constitucional, salva a de advogado, conforme artigo 131, 132, notadamente o artigo 133, advogado particular, e o artigo 134 e 135, que trata exatamente dos defensores públicos da União e dos Estados, do Distrito Federal. Mas o advogado, sob a perspectiva do artigo 133, é indispensável à administração da justiça. E, para além disso, em que pese, ele é o único que tem assento ou previsão eminentemente constitucional, sem nenhum demérito das demais profissões. Exatamente porque o advogado é o primeiro juiz. O advogado é o primeiro que tem o contato com o sofrimento, com a dor, com os conflitos sociais de seu cliente, de seu constituído, de seu constituinte. É ele que tem acesso e contato com a dor do seu cliente, aquele que está com seu direito à liberdade, direito à vida, direito ao patrimônio, direito à honra, direito personalíssimo, direito à propriedade violado, direitos a obrigações. É ele que tem o primeiro contato, ele tem que ser um verdadeiro psicólogo, ele tem que ser um verdadeiro filósofo, na acepção jurídica do termo. E é esta a razão pela qual o Constituinte de 1988 fora pedagógico, no sentido de reconhecer e colocar no topo constitucional a figura do advogado, no artigo 133, no sentido de dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. E deixa um vídeo postado aí, onde eu falo sobre a homenagem e faço uma reflexão sobre a advocacia pública e privada. Vale a pena você olhar. Se você tiver interesse em entrar na área jurídica, entrar no curso de Direito, e o curso de Direito em que pese, da área de Humanas, eu recomendo para quem puder fazer, para além de poder ter um conhecimento intelectual, democrático, jurídico, para, pelo menos, independentemente de você, se você vai atuar ou não na área, mas o fato de você fazer direito, você já está na frente de muita gente, pois você aprende a não ser enganado, não ser passado para trás e a se autodefender. Só isso não tem dinheiro no mundo que pague. Tem um ditado que diz que se sair dois bichos, se encontrar na esquina dois bichos, os dois não fazem negócio, porque um não confia no outro. Diz, você não sabe nada, você também não sabe. E aí tem que encontrar um beijo com sabido para poder
um convencer o outro. E é aí onde entra o advogado para equilibrar essa balança. Você sabe o que significa a balança do direito? A balança do direito significa paridade ou igualdade. Na hora que a balança do direito pende mais para um lado para o outro, houve a violação do direito. Artigo 89. A cada direito violado gera uma pretensão. Pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. Artigo 8687. Quem abusa do direito comete ato ilícito. Ninguém pode abusar do direito. Se você tem alguma discordância, se você está indignado com algo, se indignar é legítimo. Jesus se indignara no tempo, quando pegaram o chicote e saíram açoitando aqueles fariseus que estavam transformando o templo da época de Jesus em um verdadeiro comércio persa. Se indignar é legítimo sobre as mais diversas temáticas, desde que você faça de forma respeitosa, educada e elegante, notadamente no palco adequado. E o palco adequado é você procurar a pessoa, conversar, tem que ouvir os dois lados, da maneira de compreender o próximo, nossos irmãos, é nos colocar no lugar dele, ouvir. Você não pode condenar ninguém sem você ouvir os dois lados da moeda, se você ter provas cabais. Não se comete ato ilícito, abuso de direito, você comete crime de calúnia, imputação, falsa imputação, isso é crime. Tem que agir com sabedoria dos mestres. E é esta a razão pela qual a importância desta profissão, que o advogado serve para equilibrar, assim como a justiça, equilibrar essa balança. Na hora que ela pende mais para um lado ou mais para o outro, houve a violação. E aí o advogado entra em ação para acionar a tutela do Estado juiz, que é, em tese, inerte, tem que ser provocada, na sua grande maioria, pelo trabalho do advogado, por meio dos mais diversas petições, impulsionamento, em busca da devida cognição adequada. Existe um processo de conhecimento que é processo de conhecimento ou de cognição. Cognição, para quem não sabe, significa conhecimento. O advogado entra com a petição inicial, aí depois vem réplica, reconvenção, saneamento objetivo, saneamento subjetivo, audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, produção de provas, perícias, judiciais, etc. Aí o juiz está com a cognição, ou seja, um maior número de conhecimento para poder formar seu juízo condenatório ou absolutório. É assim. Mas tudo começa com o advogado, pois a justiça não existe. Se não demete a justiça, não atua a jurisdição inerte, salvo os pouquíssimos casos em que o juiz pode agir de ofício. E por que resolvi ser juiz filósofo? A filosofia é amiga do saber. Por meio da arquê, da dialética, entre perguntas e respostas, o filósofo cria determinada tese. A filosofia é considerada amiga do saber, pois por meio dessa inquietação do filósofo, em que pese, ele, por meio de perguntas e a obtenção das respostas, ele cria sua tese, como fora feito, por exemplo, o Livro dos Espíritas, do clássico Allan Kardec. Não obstante Allan Kardec não ser médium, tampouco ter nunca visto um espírito, todavia o mesmo, em que pese, conseguira escrever o Livro dos Espíritas por meio de perguntas e respostas em laboratório. A partir do momento em que ele obtinha a resposta, ele ia criando a sua tese, aí cria o Livro dos Espíritas, por meio dessa dialética de perguntas e respostas de Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí você vê a importância da filosofia. E esta é a razão pela qual a filosofia é considerada amiga do saber.
Sócrates, considerado o pai da filosofia, seguido por Platão e Aristóteles. Somente para você ter ideia da importância da sabedoria, o rei Salomão, filho do rei Davi, à época estava diante do Todo-Poderoso e poderia pedir tudo, mas o mesmo em que pese somente pedira por sabedoria para o mesmo poder governar sobre Israel. Não à toa, Deus, para além de torná-lo rei de Israel, por expressivo 40 anos, compreendido entre o ano de 331 a 371, o Tocim, por via reflexa, também transformou um dos homens mais poderosos e ricos de sua época. Mas o fato é que o rei Salomão, em que pese, somente pedira por sabedoria para governar sobre Israel. Não obstante, ele está diante do Todo-Poderoso. Houve outro grande protagonista da sabedoria, a saber, São Tomás de Aquino, conhecido como o pai da escolástica, quando à época Santo Agostinho, por meio do monismo, só via ou disseminava a palavra de Deus por meio do clero da igreja. Em ruptura dado movimento, entra em xeque a figura de São Tomás de Aquino por meio de sua dualística, à época com fito de tentar aliar fé à razão, e ele cria a escolástica. Doravante, o ensinamento e a disseminação da palavra do Todo-Poderoso passando a ser disseminada não somente por meio da igreja, mas também por meio das escolas, por meio dos mestres. Vem a imprensa do alemão John Gutenberg e também reforça essa ideia de que a palavra de Deus não poderia ser monopólio apenas da igreja. Passa doravante também ser objeto de ensinamento por meio da imprensa falada e escrita. Mas o erudito teólogo São Tomás de Aquino ficara mundialmente conhecido com uma oração dirigida ao Todo-Poderoso, que eu, como estou falando de sabedoria, vou pedir licença aos senhores para fazer a devida recitação da mesma. Os termos que seguem, abre aspas. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Fecha aspas. Veja que erudita e transcendental oração da lavra do erudito São Tomás de Aquino, considerado o pai da escolástica, exatamente no sentido de se dirigir ao Todo-Poderoso para pedir por sabedoria para ele poder governar sobre seus estudos. Daí você vê a importância da sabedoria
para nossas vidas. Não à toa é melhor ser sábio ou inteligente, pois o inteligente paga para ver e o sábio se vale da experiência alheia. Certa feita na Índia, salvo o melhor juízo, existia um sábio. E o sábio, existia um menino diante de um sábio. Ele disse: eu vou me dirigir ao sábio para enganar o sábio. Eu vou pegar um pássaro, vou levar até ele, vou fechar a minha mão e vou perguntar ao sábio o que é que tem na minha mão. Se ele disser que é um pássaro, eu esmago e solto no chão. Se ele disser que não sabe, eu abro a mão e deixo o pássaro voar. E assim o jovem fora até o sábio. No sentido de perguntar: sábio, eu tenho um pássaro, ele está em minhas mãos, ele está morto ou vivo? E o sábio, com toda a sua sabedoria, à época fora pedagógico, no sentido de dizer: meu jovem, a resposta está em suas mãos. E é assim que devemos reger as nossas vidas, com muita sabedoria. Não à toa existem os 7 dons do poder do Espírito Santo, qual seja ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria, olha, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso. Veja que a sabedoria ela está em tudo. Quando vamos para a nova e eterna aliança, em João 8,32, ele é pedagógico, no sentido de dizer: buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Frase e versículo tão bem citado pelo ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, que muitos o chamavam e continuam o chamar de mito. Exatamente porque não há como entendermos ou como chegarmos à verdade, senão por meio da sabedoria. E a sabedoria de João 8,32 nos remete para Romanos, da palavra de Paulo de Tarso, Romano 12,32, que é pedagógico, no sentido de dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, nos buscarmos, nos renovarmos por meio da nossa mente, para atrair a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a contínuo, remontando essa ideia de lei de atração, e por via reflexa também, me vem na mente um dos grandes protagonistas, filósofo, salvo engano, britânico, ou seja, Jamie Allen, para quem disse em uma síntese estreita que somos aquilo que pensamos. Vejo o quão importante é o dom da sabedoria. E essa foi a razão pela qual resolvi, para além de ser um advogado, também, por via reflexa, ser um justo filósofo. E quando Sócrates, em Ides 399, disse: o que sei é que nada sei, é exatamente porque o filósofo, não obstante ser aquele que, em tese, tem a possibilidade de ter o maior número de conhecimento, todavia, em que pese o mesmo, é o mesmo também que, de forma humilde, diz que o que sabe é que nada sabe, exatamente para sempre estar aberto, estar receptivo ao novo. E esta é a razão pela qual tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio. Nietzsche, certa feita, disse que o verdadeiro professor é aquele que ensina por prazer. Mas Nietzsche também fora pedagógico, no sentido de dizer que amar o único ser é a barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. Nietzsche também fora pedagógico, no sentido de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias, e eu acrescento as culturas, os hábitos, o vício e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, é arqueu, causa maior sob a perspectiva filosófica, causa mãe, o responsável por tudo de ruim que acontece no mundo, inclusive o pecado. Veja, portanto, o quão importante é darmos espaço e ouvido à sabedoria. E Deus é pedagógico quando diz, por meio do dom do poder do Espírito Santo:
Aquele que tem ouvido para ouvir, ouçam o que o dom do poder do Espírito Santo tem para nos revelar. Jó 33, 15, 18 é pedagógico, no sentido de dizer que Deus diariamente tenta falar conosco por meio de sonhos, imagens e também objetos de sua criação, como arco-íris composto por 7 cores, remontando a aliança da época entre Deus e Abraão. Nada mais lindo, mais fantástico como objeto da criação divina do que a aurora boreal do norte e do sul. Se permitam a ver tamanha grandeza, mas o Todo-Poderoso derrama a sua unção divina de caráter comum para bons e ruins, justos e injustos. Não à toa, o mesmo sol que ilumina o dia dos bons é o mesmo sol que ilumina o dia dos ruins. Por via reflexo, o mesmo sol que ilumina o dia dos justos é o mesmo sol que ilumina o dia dos injustos. A mesma chuva que rega a lavoura dos bons é a mesma chuva que rega a lavoura dos ruins. Assim como a mesma chuva que rega a lavoura dos justos, a mesma chuva que rega a lavoura dos injustos. Exatamente para Deus provar o tamanho de seu amor de caráter eminentemente comum para bons, ruins, justos e injustos. Já disse uma das razões pela qual me tornei advogado e justo filósofo. E agora finalizo dizendo porque sou um fervoroso estudioso da palavra de Deus, notadamente na Bíblia. Não à toa a Bíblia é considerado o livro mais vendido do planeta, assim como a água é o líquido mais bebido do planeta, perdendo apenas para a Coca-Cola. Outro sim, por via reflexa, a Bíblia é o livro, não obstante ser o mais vendido do planeta, também é o mais discriminado. Mas resolvi ser um juiz filósofo cristão e me debruçar no estudo, pesquisa e extensão da teologia cristã, judaica, islâmica, budista e na filosofia, exatamente porque a Bíblia, se de um lado é o livro mais lido do planeta, do outro, a mesma também é a mais discriminada. A mesma, para além de ser a mais discriminada, também gera da mais cética resistência ao mais jubiloso fascínio. E já escrevi um artigo teológico no sentido de dizer que a Bíblia, para além de ser o livro mais lido do planeta, outro sim, por via reflexo, o meu também é o mais perseguido e o mais rico de todos. Pois na Bíblia você encontra a história da Mesopotâmia, onde tudo iniciou, na região do Oriente Médio, na região do Canal de Suez, na região onde é duelada hoje no Oriente Médio a guerra santa entre Israel e a vizinha Palestina, faixa de Gaza, demais países do Egito, Síria, Arábia Saudita, etc., Cisjordânia, Jordânia. A Bíblia é o livro mais rico do planeta, porque nele tem geografia, nele tem geopolítica. Veja a história de José do Egito. José do Egito, de escravo a governador do Egito, dá uma verdadeira aula de como um gestor deve enfrentar as vacas magras, o gestor deve produzir em época de fartura e economizar para as épocas de vacas magras. José do Egito dá uma verdadeira aula de geopolítica. Tudo isso está na Bíblia. Mas existe direito também na Bíblia. O direito dos homens tem a sua origem no Código de Hammurabi, as 12 tábuas, notadamente na lei mosaica, quando Deus entregara os 10 mandamentos por meio de 2 tábuas de pedra, e os cabalistas, ou seja, os rabinos considerados cabalistas, também defendem que Deus naquele momento entregaram uma Torá de caráter oral,
que ele segue, e lá ele encontra o verdadeiro Apocalipse, para substituir o Apocalipse da Nova Eterna Aliança. Mas isso será objeto de um vídeo aula, onde eu irei esclarecer bem direitinho para você não ser induzido ao estado de erro, que é exatamente a falsa compreensão da realidade. Elisabeth Naumann, uma justa filósofa alemã, escreveu uma tese há 47 anos, mas parece que ela escreveu ontem para usar hoje, a saber, a espiral do silêncio, que consiste exatamente em uma pessoa saber que algo é errado e ela vai para as mídias em massa dizer exatamente o contrário, ou seja, com o objetivo de agradar correntes dominantes, com o objetivo de conseguir views, com o objetivo de usar a palavra de Deus em vão. Um pregador, por exemplo, nas mais diversas denominações, mesmo sabendo que a palavra de Deus não fala só de salvação, não fala só de graça, não fala só de provimento, não fala só de proteção, aí vai só fala na teoria da prosperidade e na teoria da libertação, não obstante ambas serem legítimas, a depender do contexto em si que aplica. E aí eu estou falando aqui, seria um demérito daqueles que pensam em sentido contrário, sobre a perspectiva daqueles que tentam desviar aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, tanto a lei dos homens como a lei de Deus. Tiago é pedagógico quando diz cumprir somente a lei de Deus e não cumprir a lei dos homens, também nos coloca em pecado. Romanos, por meio de Paulo de Tarso, é pedagógico. Romanos 1 e seguinte, quando diz em uma síntese estreita que Deus é que alça ou coloca o homem no poder, nos mais diversos cargos de poder, mas ele também alerta lá em Isaías 10, 11, 12 seguintes: ai daquele que institui leis, caso do poder legislativo, que executa o caso do poder executivo e que julga e aplica o direito, caso do poder judiciário, para suprimir, negar direitos das viúvas, das crianças, dos órfãos e dos pobres. Ai daquele. Veio, portanto, porque, respondendo à terceira pergunta, objeto do nosso estudo de hoje, nosso tema de hoje, também resolvi ser um fervoroso estudioso e pesquisador da teologia cristã, judaica, islâmica, budista e etc. Exatamente porque, segundo João 8,32, buscais a verdade vos libertará. Em Romanos, o erudito Paulo de Tarso é pedagógico quando diz, Romanos 32,12, não vos amoldais ao padrão deste mundo, buscai, pois, se renovar por meio da sua mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que certa feita o grande ativista, o grande teólogo, a saber, teólogo americano e pastor, a saber, Martin Luther King, grande ativista norte-americano na luta da segregação racial, fora pedagógico no sentido de dizer e sonhar com um mundo em que os negros pudessem ter o mesmo direito dos brancos. Mas, para além disso, Martin Luther King, a ética foi pedagógica no sentido de dizer que quando se depararem com um degrau, e degrau se entendam ou se estendam os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, não se preocupem, apenas dê o primeiro passo. Existe outro grande erudito e transcendental presidente norte-americano, a saber, Sua Excelência John Kennedy de Onassis. John Kennedy, certa feita, ficara conhecido com a frase, abre aspas, se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, ao revés, não conseguirá, por via reflexa, salvar os poucos que são ricos. Ou seja, se unidos somos fracos, imagine desunidos. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que nem sempre os fins justificam os meios, como defendia Nicolau Maquiavel em sua clássica obra O Príncipe. Bem como o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder
que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem gerido ou utilizado em prol do interesse comum da humanidade, em especial daquilo que revela a vontade do Todo-Poderoso, ao revés, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, vou ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por algum viés ideológico, político, filosófico, jurídico e teológico, em tese, pensa em sentido contrário, pois isso é democracia, como defendia o grande premier, por que não dizer, um dos maiores ministros britânicos, qual seja Winston Churchill, quando discursava na Casa dos Comuns de 1947, no sentido de dizer, abre aspas, que a democracia é o pior dos regimes, vírgula, a exceção dos demais, fecha aspas. Se gostaram do presente vídeo aula, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, aperta o sininho para ser convidado, chamado, avisado dos próximos vídeos que irei postar. Compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas e, se sentir à vontade, deixe o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Por último, porém não menos importante, aproveite a oportunidade para agradecer os novos inscritos, bem como Baiano de Pipa, seu companheiro ou companheira, os colegas de trabalho, a dona do respectivo bar e restaurante, o mineiro também que estava na ocasião, todas as pessoas que vêm me seguindo nesses pouco mais de 5 meses, Nana, de São Paulo, grande, erudita, professora, Paula Fracinete, que reside há mais de 10 anos na República Federativa da Argentina, cujo presidente atual é o erudito, emblemático Javier Milei. Também escrevi um vídeo dizendo que, falando da Milei presidente, a era da incerteza, está postado aí no presente canal. Parabéns, professora Paula Fracinete, que saiu do Brasil, ou saíra do Brasil, para ensinar português e espanhol aos argentinos. Parabéns por esse erudito e importantíssimo trabalho. Obrigado a todos os inscritos do Integra, do Papeto, do Tabatinga, todos os inscritos de São Paulo, grande Nana, fervorosa seguidora. Mas na Paraíba tem também uma grande e fervorosa seguidora, a saber, Léa, uma paraibana que o algoritmo do YouTube, assim como o Paulo Fracinete, Nana em São Paulo, grande erudita, grande mulher, segundo o algoritmo do YouTube, informa que elas sempre estão ávidas, estão conectadas e interagindo ao presente canal. Obrigado a todos, os inscritos e não inscritos, e vocês que estão inscritos, que são, não obstante ser poucos, mas vocês se tornarão gigantes. Se cada um de vocês, a partir do presente momento, entrar em ação por meio de WhatsApp, por meio de suas redes sociais, para convidar uma nova pessoa para se inscrever no presente canal, para tornar o presente canal a sua voz da cidadania. Obrigado, Alejandro, na Espanha. Angel é um inscrito também, ouvinte na Espanha. Raini, Jaqueline na Alemanha. Grande Mônica Flor, colega, doutora Mônica Flor, também convido para fazer o mesmo, convidar o maior número de pessoas para se inscrever no presente canal, compartilhem, interajam. Todos vocês são muito bem-vindos, são todos muito queridos. Razão pela qual finalizo em uma última síntese conclusiva para a gente chutemar, no sentido de dizer que na vida não existe ninguém tão pobre que não consiga ajudar com algo, ainda que esse algo seja se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, assim como ninguém tão rico que não precisa de algo, ainda que esse algo seja alguma palavra amiga, um aperto de mão, um abraço. Pois tudo que é novo
gera nada mais certa resistência, é o mais jubiloso fascínio. E aquele que amordoa objetos estranhos negocia, como dizia Masílio e asseverou Quasimodo. Razão e ciências, e dias irão em que a razão dominará o mundo, e ver o Santo Tomás de Aquino, por meio da sua dualística escolástica, tentar aliar a fé à razão. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Hoje e sempre. Amém.